Você chegou a fumar alguma vez na sua vida? Fumei pouco tempo. Pouco tempo, né? Quando você pergunta para alguém quanto tempo levou para ela parar de fumar, às vezes a pessoa fala, poxa, me levou 3, 4, 5 anos. E isso é mentira. Na verdade, levou uma decisão. Uma decisão que essa pessoa tomou de verdade. Sim. Levou para ela mudar de vida. Então, quando a gente olha para uma pessoa que saiu de um casamento abusivo, quando a gente olha para uma pessoa que mudou a vida financeira dela, quando a gente olha para uma pessoa que parou de fumar, quando a gente olha para uma pessoa que decidiu emagrecer, ela pode achar que ela levou muito tempo para decidir aquilo. Ela levou muito tempo para chegar no ponto de decisão. Mas quando ela chega no ponto de decisão, aí ela muda de verdade. Então, o que as pessoas precisam fazer é chegar no ponto de decisão. E eu tenho total ciência de que isso que eu estou falando não serve para todo mundo. A gente não pode colocar essa carapuça em todo mundo. Por quê? Porque tem pessoas ao redor do Brasil, hoje 50% da população brasileira vive com menos de R$500 por mês. R$500 por mês não dá para você sonhar muito, porque você está preocupado com o que você vai comer à noite. Sim. Mas eu estou falando para as pessoas que estão assistindo um podcast num smartphone, que estão assistindo num tablet, num computador, que estão com bom acesso à internet e que de repente estão ouvindo isso a caminho do trabalho no carro. Então, essa mensagem vai para as pessoas que estão em posição de fazer alguma coisa. Para as que não estão no momento, cabe a gente fazer uma coalizão nacional, um acordo como sociedade mesmo, para que a gente comece a eliminar os gaps sociais que existem no Brasil. Então é muito importante que a gente faça essa distinção, porque às vezes a gente faz um discurso que é bonito no papel e a pessoa fala, tá, mas e os mais pobres? Ninguém está ignorando isso, mas você não levanta outra pessoa se você tiver caído também. Sim. Então a melhor forma de cuidar do outro é cuidando de você. Então eu falo para quem quiser ouvir, cuide de você. Se você tem saúde perfeita, se você tem comida, se você tem casa, se você tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, se você tem as tuas faculdades mentais intactas, a tua obrigação é fazer o melhor que você pode para a sociedade que você vive. Então, a gente não pode se esconder e se isentar dessa missão e desse nosso papel, né? Falando nisso, vamos entrar então no seu projeto, Instituto Futuro para Todos, que você aprendeu a trabalhar com dinheiro, aplicou todo o seu dinheiro, e agora você quer levar isso para as pessoas que realmente não têm informação ou que precisam muito dessa educação financeira. Uhum. Fala do Instituto. Fabinho, o Instituto Futuro para Todos ele é relativamente novo, né? Ele nasceu no finalzinho de 2019, bem no auge aí da crise do coronavírus. E ele nasceu no final de 2020. Ele nasceu no final de 2020. E bem no auge do coronavírus, e 2021 agora foi um ano de muito trabalho para a gente, porque foi quando a gente constituiu realmente a composição do Instituto, e a gente conseguiu juntar pessoas e convocar a sociedade a se unir a nós numa missão que é de democratizar o acesso à educação financeira nas periferias. Por quê? Porque quando eu fui criar o Instituto, eu pensei no que eu acredito, no que eu acho que pode mudar realmente a vida das pessoas. E se existe uma coisa que pode mudar a sua vida nos mais diversos pontos, desde a sua autoestima até ajudar uma mulher de repente a sair de um relacionamento abusivo porque ela está economicamente dependente naquela relação, até investimento em educação, até você conseguir tirar um jovem, um adolescente das drogas e do crime ou da rua, porque ele aprendeu a administrar o dinheiro dele e ele entende que a riqueza está no alcance dele mesmo de forma lícita, ou seja, sem precisar se recorrer ao crime, recorrer às ruas ou ao dinheiro rápido. Eu entendi que isso é a educação financeira. Eu entendi que a educação financeira é a chave para que a gente consiga destravar um futuro melhor para os jovens do nosso Brasil. E por que isso é importante para mim? A minha esposa é fundadora do Valkyrias World, que é um instituto que trabalha primordialmente com buscando combater a desigualdade de gênero, né? E atender meninas e mulheres. E participando desse contexto, eu vi o quanto que existe de desigualdade social e como que a gente consegue fazer com que essas pessoas
avancem realmente, porque quando a gente dá um prato de comida, quando a gente dá uma cesta básica, isso é justo, porque essas pessoas não têm nada naquele momento. Então a gente está ajudando essa pessoa a ter um mínimo de segurança. E a Amanda, minha esposa, ela fala de um conceito bem interessante da pirâmide de Maslow. E dentro da pirâmide de Maslow, se você observar lá a base da pirâmide, são as necessidades fisiológicas. Então, se você não come, se você não tem bebida, se você não tem água limpa, se você não tem saneamento básico para você poder tomar um banho e se cuidar, se você não consegue dormir, porque no seu barraco está caindo, está chovendo e está caindo aqui goteira, e o seu filho, o seu neto e todo mundo mora basicamente no mesmo perímetro. Quando tudo isso está acontecendo, você não consegue romper com absolutamente nada. Então, a gente cuida para que essa pessoa tenha essas necessidades básicas atendidas primeiro, para depois ela começar a sonhar com algo a mais, com uma capacitação, com uma noção financeira, com coisas que vão fazer com que ela, no decorrer dessa escalada, dessa pirâmide de Maslow, que ela consiga chegar na autonomia realmente financeira e pessoal, autonomia de autoestima mesmo, da pessoa conseguir se olhar e falar: eu amo quem eu sou, eu gosto de quem eu sou e eu sei aproveitar as ferramentas que eu tenho à minha volta. Então, o Instituto Futuro para Todos, ele nasce para empoderar pessoas, porque o que eu vejo de pessoas que têm talento, que tem sonho, que quer realizar coisas incríveis para o mundo e que o mundo se beneficiaria extremamente dessa pessoa, e a gente não tem acesso a esse talento todo porque essa pessoa não tem o que comer, porque essa pessoa não tem onde dormir. Ela está tão preocupada com a necessidade dela naquele momento que não tem como você falar para ela ler um livro. Não tem. É a mesma coisa de você encontrar uma pessoa, ela te pedir uma comida, por exemplo, e você falar assim: vai carpir um lote. Isso a gente ouve muito. Sim. Por que você não vai carpir um lote? Trabalhar você não quer. Ela pode até trabalhar para você. Ela pode até carpir o seu lote. Mas primeiro você tem que matar a fome dela. Porque senão ela não vai conseguir. Quem tem fome tem pressa, né? E a pressa, ela não necessariamente convida ao estudo, à leitura ou ao pensamento a longo prazo. A pressa é para agora. A pressa é para hoje, é para nesse momento. Eu preciso para ontem, né? Então, a gente tirar as pessoas do imediatismo é o que permite fazer com que elas olhem um pouquinho mais adiante. Então, Futuro para Todos, o nome vem daí. O nome vem de reativar o sonho das pessoas, de fazer as pessoas voltarem a sonhar, de fazer com que a pessoa que tem algo a oferecer para a sociedade, que ela consiga colocar isso para fora, que ela consiga comunicar isso para o mundo. Mas para isso, como eu disse, ela precisa estar de pé. Ela precisa estar de pé, ela precisa estar 100% no comando da sua vida. Ou não 100%, mas ela precisa estar no comando, na cadeira de motorista da sua vida, vamos dizer assim. Porque do jeito que está hoje, do jeito que a gente vê, como eu disse, 50% da população recebendo menos de R$500 por mês. Muita gente na informalidade, no desemprego, muita gente ainda tem uma parcela de 22 milhões de pessoas, se não me engano, que vive somente com o auxílio de Bolsa Família, que às vezes é menor então do que esses R$500. Então a gente está falando de uma massa do Brasil. Então o Brasil é composto, na verdade, essencialmente por essa massa que não teve acesso à educação financeira e não tem acesso, inclusive, ao capital, ao dinheiro. Sim. Então, como que a gente faz para que seja mais justo? E aí eu não estou falando de igualdade, porque a gente vive num regime capitalista democrático, onde naturalmente o capitalismo ele já leva para uma situação na qual vai existir disparidades econômicas. Isso todo estudioso, todo economista fala. Adam Smith falava isso no livro A Riqueza das Nações, que você, quando tem um regime capitalista, é inerentemente fato de que vai haver desigualdade. Por quê? Habilidades diferentes, disposições diferentes de trabalhar. Se você escolher estudar muito mais do que eu e trabalhar muito mais do que eu, é justo que você tenha mais capital do que eu. Só que isso não quer dizer que eu não queira também fazer isso e talvez não consiga. Então, o que eu falo não é a igualdade, 100% a igualdade social, porque a igualdade social implicaria em eu retirar a sua liberdade. Fábio, a partir de agora você, o Danilo, o Leandro, todo mundo ganha a mesma coisa. Por quê? Porque agora o Estado vai cuidar disso. Então, tudo que você ganhar excedente, você dá para mim, para o Estado. E você vai ganhar o mesmo tanto, todo mundo vai ganhar o mesmo tanto. Todo mundo vai ter acesso à educação, todo mundo vai ter acesso à saúde, porém, todos nós vamos ganhar o mesmo. Isso tira a tua liberdade de produzir mais, isso tira a tua liberdade de empreender mais, de criar mais recursos de valor para a sociedade.
Então, uma coisa como o Uber, como o Google Maps, por exemplo, só nasceria numa sociedade capitalista. Por quê? Porque eu estou criando uma solução e essa solução serve a um propósito que é atender mais pessoas e isso resolve uma série de problemas que nenhum governo no mundo foi capaz de neutralizar, que é algumas questões da mobilidade urbana e questões assim. Então, o capitalismo, ele tem esse lado de que vai causar desigualdade. Então, se ter igualdade social 100% é retirar a liberdade das pessoas, e a gente não concorda e não acredita nisso, então como que eu posso melhorar esse plano aqui? Como que eu posso fazer, nivelar, para que todo mundo possa fazer, ter chance nesse jogo? É a equidade de oportunidade. É eu fazer com que a oportunidade que chegou para mim chegue também para o menino da favela. Fazer com que a oportunidade de estudo não seja só uma coisa para quem está na Faria Lima, mas para que seja também uma coisa para quem está na outra ponta. Então, tudo isso, essa equidade de oportunidade, é o que a gente acredita e é o que o Instituto Futuro para Todos, é o que o Valkyrias Board, é o que nós fazemos nesse contexto social. Fazer com que a oportunidade chegue para quem mais precisa. Porque a sociedade como um todo não está acostumada a colocar o pobre no centro das decisões, né? E como terceiro setor, o nosso papel é criar uma ponte entre Estado e setor privado, que no caso são os doadores, são as pessoas, a elite, vamos dizer assim, né? As pessoas que têm o dinheiro, que têm o capital e que podem ajudar a fomentar esse tipo de ação. Então essa ponte que o terceiro setor faz é a ponte por onde o Estado, o setor privado e o social se encontra para fazer com que essas pessoas consigam atravessar da extrema pobreza para uma autonomia social.